Graça e paz, irmãos do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a irmã Rosélia. Quero agradecer a Deus por este mais um privilégio, mais uma oportunidade que o Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia, está concedendo a mim, porque bem sabemos que a sua palavra diz que nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Então, enquanto eu e você somos instrumentos, somos a trombeta do Senhor para anunciar o ID, a mensagem de salvação, a mensagem em que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, sofrendo na cruz, não é verdade? Aleluias, glória a Deus, para que a nossa alma não viesse perecer, não viesse sofrer a morte, não viesse sofrer no inferno. Mas, meus irmãos, o que eu venho falar aqui é da parte do Senhor Jesus, algo que me chamou muito a atenção e que eu tive pensando esses dias. Ou melhor, né? Que o Senhor me fez eu pensar. E eu me lembro uma vez que eu tinha comentado com uma irmã que ela queria muito entender o fato de quem são os 144 mil. E eu não sabia responder para ela, obviamente. E depois eu pensando, conversando com o Senhor, de que Ele pudesse me ajudar a entender o sentido dos 144 mil. Mas é claro, né, que passou um tempo para que eu viesse entender de fato, né? E aí depois que eu entendi, e aí depois passou-se mais um tempo e o Senhor me fez trazer a memória, e aqui eu venho conversar com vocês a questão no que fala na Bíblia, quem são os 144 mil. Aleluias, glórias a Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria que quem tiver com a Bíblia na mão ou perto, abrisse a palavra do Senhor, abrisse a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. A gente vai ver esse primeiro capítulo. Ele fala assim: dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Vamos ler o versículo 4 também. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora, irmão, a gente vai ler o capítulo 14, a partir do versículo 1, que diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, o que o Senhor me fez eu entender nesse texto
nesse versículo em relação aos 144 mil. No capítulo 7, ele fala sobre as 12 tribos de Israel. E os 144 que eles fazem parte das 12 tribos de Israel, nada mais, nada menos que os remanescentes do Senhor. Que são os remanescentes do Senhor, que faz parte dos 144 mil. Então, é óbvio que este número ainda não está completo. Mas sabemos que desde os tempos antes de Jesus, que veio se contando, e depois de Jesus. Amém, irmãos? E eu fiquei pensando, uau, e meditando, e pensando e repensando, se os 144 mil são os remanescentes, então esses remanescentes que não sabemos quem são eles, porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu tenho até ouvido em outros vídeos contando este fato, né? Que é um povo de Deus que irá se juntar ao Cordeiro, que o Cordeiro representa Jesus, para estar com ele nas bordas de ouro, nas bordas do Cordeiro de ouro, assim. E falando do modo como o meu coração, o Senhor fala, que vocês possam entender, ou seja, entender melhor. Porque sabemos que o povo de Deus, ele será um povo sem mancha, sem ruga, será sem pecado. E meus irmãos, eu nesse pensamento em que os remanescentes estarão com o Senhor Jesus, claro que será um tremendo gozo, alegria, é uma coisa que será indescritível eu poder falar, mas realmente quando você vivenciar, não tem como saber explicar. Mas a questão é que, apesar do sofrimento que esses remanescentes vêm vivendo aqui na terra, em que o Senhor Jesus fala de suportar, né? Fala de suportar, de perseverar, de persistir, de estar constante na fé e passando pelo processo na mão do Senhor, para que, como diz Paulo, né, combatendo um bom combate, venha estar com o Senhor Jesus, né? Quando você tem ganhado, como diz também no livro, não me lembro qual é o livro, mas que ele fala assim, que o morrer é lucro, mas o viver é para Cristo. Aleluia. Quer dizer, você morre para o mundo, mas vive para Cristo. E esses remanescentes que estarão sem ruga, sem mancha, sem pecado nenhum, são aqueles que, além de fazer a vontade do Senhor, entenderem a verdade
entenderem a doutrina do céu vivendo na terra, sabermos que nós vivemos num mundo corrupto, ainda mais esse mundo corrupto vem se estabelecendo nas igrejas e implementando inofensivamente, vem sutilmente, e hoje em dia, infelizmente, começando dos sacerdotes, dos líderes, em que o Senhor tem levantado, e também que não tem levantado, mas que não está na realidade fazendo da forma correta. Então, por isso que o Senhor, é claro, sendo o pastor de todo o rebanho, vem alertando a igreja. E a palavra bem diz que fala para aqueles que crerem. E uma vez que você vai conhecendo a verdade, né, mais você vai se aproximando da luz, mais o pecado da tua vida vai sendo exposto. Isto é uma forma de Deus alertando, avisando, para que você venha se posicionar, para que você venha deixar o pecado, para que você venha ser curado e assim viver uma vida santa com o Senhor Jesus. E é por isso que o Senhor pede para que nós renunciamos o que o povo ainda não entendeu, que não agrada ao Senhor. Não agrada ao Senhor a forma como vestimos. Se eu disser aqui em detalhe a forma que não agrada ao Senhor como vestimos, a pessoa pode até dizer assim: ah, mas ela está falando exageradamente. Mas é melhor falar a verdade do que a pessoa continuar, né? Aí vai da pessoa querer ou não. Então, um exemplo de que a pessoa tem que renunciar para, né, estar com o Senhor. Principalmente as mulheres que são muito vaidosas, com maquiagem, não pintar o cabelo, não alisar o cabelo, porque a Bíblia diz que até isso o Senhor vai cobrar de nós, homem ou mulher que esteja fazendo isso. Vai cobrar questão de esmalte, vai cobrar sobre cirurgia, entre outros fatores. Os homens também, né? Então, Provérbios fala muito em questão de vaidade. Então, a gente tem que começar a parar para pensar e deixar de fazer o que não convém ao Senhor Deus. Porque na Bíblia bem sabemos que também não pode adulterar, não pode fornicar, não pode ser beberrão, e entre outros que também descreve na palavra do Senhor Jesus. Então, quanto mais a verdade ela vai sendo falada e você ouvindo, mais você vai vivendo no processo de santificação. E é por isso que o Senhor Jesus fala que esses remanescentes, que além de renunciarem, de buscar ao Senhor, de entenderem a verdade, conhecendo a Deus, sendo libertos, né? Esses sim vão se encontrar com o Senhor Jesus. É maravilhoso e é lindo. E eu quero encontrar com o Senhor Jesus. Então, irmãos, são os 144 mil. 144 mil. Por isso que a porta é estreita. A porta é estreita e são poucos que entrarão nela. E a porta larga, que é para o inferno, onde muitos infelizmente entrarão. E eu não desejo ir e nem ninguém ir, né?
Bom, irmão, eu espero que eu tenha explicado para vocês da melhor maneira possível. Convido vocês para que possa deixar o seu like